a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, hoje de manhã, às 8 horas da manhã, exatamente, o Banco Central colocou na sua tela a ata do Copom, a ata do Comitê de Política Monetária da reunião da semana passada, e o que a gente já sabia foi confirmado, né? Que o Banco Central vai começar a reduzir juros em março. Mas o tamanho do corte e o tempo do corte, da duração, a gente não ficou sabendo, né, Miriam? Ele não fez nenhuma outra afirmação, além de confirmar isso. Ele disse que foi muito parecido com o comunicado. Né? Ele repetiu a mesma ideia, que ele julgou adequado sinalizar o início de um ciclo de redução de taxas de juros em sua próxima reunião, ou seja, março. Começa, então, uma nova fase, que é a redução da taxa de juros, né? Teria alto, depois teve a estabilização num nível alto e agora começa a cair. O que os economistas estão fazendo é olhando, lendo toda a ata para ver cada coisa o que significa, né? Porque a continuação dessa frase que eu estava lendo é assim: ao mesmo tempo, de maneira unânime, o comitê reafirma a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos. Então, ele vai reduzir ou vai manter em níveis restritivos? É as duas coisas que ele vai fazer ao mesmo tempo. E uma coisa ele está reduzindo a taxa nominal de juros, como eu tinha falado aqui algumas vezes, né? Quando ele não reduz, ele aumenta o juro real, dado que a inflação está caindo e a projeção de inflação está caindo. Então, ex ante e ex post, como eles dizem, né? Quer dizer, olhando para trás e olhando para frente, ele estava aumentando o juro real. Então, é isso que ele vai dizer. Quer dizer, olha, eu vou reduzir, porque eu não quero aumentar o nível de aperto, mas eu também não quero abrir mão de uma política restritiva. Por quê? Porque ele ainda não chegou na meta. Porque a inflação, no horizonte relevante, está indo para a meta, mas não está na meta. Está em 4,2% a inflação acumulada de 2025. E até subiu um pouquinho no primeiro parcial de 2026, né? Subiu um pouquinho o acumulado de 12 meses. Então, é isso. Então, agora está todo mundo olhando todos esses indicadores para dizer o que significa isso, né? Significa que ele vai reduzir 0,25, começa com 0,25 ou 0,50. Essa é a primeira discussão que está no mercado. O Roberto Padovani, do BV, acha que ele enfatizou muito alguns pontos de restrição ainda da economia brasileira, a desancoragem, como eles dizem, o fato de que o mercado de trabalho está muito pressionado, isso acaba impactando a inflação de serviços e que, portanto, ele deve começar mais devagar com 0,25. Mas tem gente apostando em 0,50, dado que ele não fez o corte em janeiro. Ele fez comunicando assim, olha, se nada mudar, eu reduzo em março. Bom, se nada mudar, por que não reduziu em janeiro, né? Então, não ficou muito claro isso. E tem muitos ruídos acontecendo agora com a indicação dos novos diretores, né? Um desses diretores é Guilherme Mello, que sempre foi um crítico muito ácido da taxa de juros alta, que taxa de juros alta todo mundo pode criticar, mas quando ela é necessária, é importante que ela seja usada. É um instrumento, é uma ferramenta, é um remédio para manter, e isso é que é o mais importante, esse é o mandato do Banco Central, a inflação sob controle. Então, se você pede para redução de taxa de juros quando a inflação está subindo, então você não entendeu ainda essa importância da inflação ficar bem baixa. E Guilherme Mello fez um belo trabalho de estudos da economia, muitas vezes ele projetou o desempenho da economia melhor do que o mercado, ele acertou mais vezes a diretoria de política econômica. Mas ser diretor de política econômica do Ministério da Fazenda é diferente de ser diretor de política econômica do Banco Central. E aqui eu quero explicar que o Guilherme Mello foi indicado, na verdade, foi sugerido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem vai decidir é o presidente, e depois quem vai decidir em última instância é o Senado.
Mas lá o diretor de política econômica do Banco Central, ele ajuda muito o Copom a tomar sua decisão, porque ele que apresenta as análises de conjuntura. Qualquer coisa que for muito, com uma visão muito mais, digamos, desenvolvimentista, em vez de ser uma visão necessária dentro do Banco Central, apropriada para o Banco Central, pode influenciar no voto e tal. Ele é um voto, mas tem dois vagos. Então tem essa discussão que está rolando à parte. Até uma pessoa com quem eu falei agora disse, será que ele não cortou em janeiro? Será que ele já avisou que vai cortar em março porque sabia do Guilherme Mello? Bom, agora é a hora das todas as especulações. Aquele raciocínio inicial aqui do que eu falei é da Solange Surce, que eu falei com ela logo cedinho, quando ela viu a nossa Solange Surce, a economista, diretora de macroeconomia do UBS, e ela disse isso, ela disse, olha, ele vai cortar juro nominal para exatamente não aumentar o juro real, que era um ponto que eu tinha falado aqui em outros comentários com vocês, Sardenberg e Cássia. Tá certo. Miriam Leitão, muitíssimo obrigado, Miriam. Esse assunto dos novos diretores vai continuar na pauta, a gente vai voltar a esse assunto ainda algumas vezes. Obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.